Tudo bom, gente? Então, eu sou o professor Álvaro Ramos, sou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou em quarentena, estou em casa e queria falar um pouquinho para você sobre alguns dados aqui da cidade de Porto Alegre em relação ao número de infecções do Covid-19. Então, aqui eu montei esse gráfico com os dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde e eles estão mostrando a evolução do Covid-19 aqui na nossa cidade, né? Então, aqui dia 5 de março é o primeiro caso detectado, daí dia 6, dia 7, dia 8 não tiveram casos novos, dia 9 teve o segundo caso, depois dia 11 já subiu para 4 casos e aí foi se desenvolvendo. Então, aqui no dia 15 de março, para mim é um dia importante, teve 21 casos confirmados na cidade. Dia 18, 3 dias depois, a situação começou a ficar bem complicada. Imagina, em 3 dias o número de casos triplicou. Dia 18 de março já estava com 63 casos. Mas depois do dia 18, agora já é dia 26 de março, na verdade hoje é 27, esses dados estão atualizados até ontem, foram 115 casos em Porto Alegre. Então, enquanto aqui nesse período, em 3 dias, o Covid, o número de infecções triplicou, aqui já se passaram 8 dias e nem chegou a duplicar ainda. Então, eu queria falar um pouquinho desse tipo de comportamento, do que aconteceu. Então, a primeira coisa que eu quero observar é que aqui a gente tem uma curva que ela, nessa primeira parte aqui do gráfico, que ela parece muito com uma curva exponencial. Então eu fiz aqui uma previsão, uma modelagem sobre uma curva exponencial aqui, que se aproximasse dessa curva, dessa parte de casos nesse período. E a gente vê claramente esse comportamento exponencial até o dia 18, mas aí a gente vê que depois do dia 18, o comportamento ele não encaixa mais nesse padrão exponencial. E sim, ele começa a encaixar num padrão linear. A gente vê aqui que o crescimento desde o dia 18 até ontem tá vindo mais ou menos de uma maneira linear, e isso é uma coisa muito boa, porque a gente poderia estar com muito mais casos do que a gente está hoje. Então, o que aconteceu? O que aconteceu aqui em Porto Alegre para esse comportamento ser distinto, tão distinto a partir do dia 18? Aconteceu que aqui, no fim de semana do dia 15, lá pelo dia 14, 15, 16, a cidade começou a se fechar, começou a ter uma campanha muito forte de distanciamento social, uma campanha muito forte de quarentena das pessoas, quem pudesse ficar em casa, que ficasse em casa, as escolas foram fechadas, a universidade foi fechada, as aulas pararam. Eu estou falando da minha realidade, mas o que a gente vê também, o comércio parou, os serviços não essenciais pararam aqui em Porto Alegre. E a gente vê muito pouca gente na rua em comparação com a normalidade, né? Tem gente na rua? Tem gente na rua. Tem gente que não está levando a sério a quarentena? Tem gente que não está levando a sério a quarentena. Mas a grande parte da população aqui está sim levando a sério a quarentena. E essa quarentena, como começou aqui, ela vai dar frutos um pouquinho mais adiante. E é isso que a gente está vendo hoje. Hoje em dia a gente está vendo um crescimento linear que é muito menor do que o crescimento exponencial aqui que poderia estar ocorrendo caso a gente tivesse mantido 100% a normalidade. Então aqui, só para a gente fazer uma extrapolação, essa curva verde é a mesma curva verde lá de anteriormente, do slide anterior. Aqui, essa curva verde aqui é a mesma curva verde. Eu só coloquei ela numa escala um pouco maior para a gente conseguir ver onde a gente estaria segundo essa previsão hoje, aliás, ontem, né, no dia 26 de março. A gente estaria com 865 casos, poderia estar com 865 casos, ou seja, praticamente 8 vezes mais. Então, o que acontece aqui? Hoje em dia, a Prefeitura de Porto Alegre coloca como dado oficial que tivemos 2 óbitos na cidade. Esse número de óbitos poderia ser 8 vezes maior, poderia ser 16, 17 pessoas a menos na nossa sociedade, que hoje estão aí tão saudáveis. Então,
Nesse período de tempo aqui, deu já uma diferença em vidas, né? Mas, ok, talvez 16 pessoas a menos na cidade não seja um número muito impactante. Mas vamos fazer uma extrapolação para daqui a uma semana. Daqui a uma semana, a gente está vendo aqui que se manter a progressão linear no dia 2 de abril, a gente vai estar com 163 casos. Então, eu vou acompanhar esses números, eu estou bem interessado nisso. Quero ver se essa progressão linear vai se manter, se a gente vai ter 163 casos no dia 2 de abril. E o que a gente teria se tivesse continuado sem fazer nada? A gente estaria já com mais de 5.000 casos, gente. Mais de 5.000 casos. Isso é um número significativo. Já teria uma quantidade muito maior de óbitos. Já teria uma quantidade muito grande de pessoas sendo impactadas. A gente já conheceria. Eu, graças a Deus, não conheço ninguém que esteja em situação grave do Covid-19, mas provavelmente a essa altura já estaria conhecendo, se a gente não tivesse feito essa quarentena séria. E agora, bem, mas a gente fez essa quarentena, então a gente poderia pensar assim, né? Bem, essa semana aqui a gente já ganhou. Então o que aconteceria se agora, se hoje, a gente parasse de fazer a quarentena, né? Então, o que aconteceria é que o crescimento exponencial acabaria voltando. Então, aqui eu coloquei essa outra curva, que seria um crescimento exponencial, a partir dessa data de hoje, caso a gente parasse de fazer a quarentena. A gente vê que daqui a uma semana, o número de casos já multiplica por 6, praticamente. Aliás, um pouquinho mais do que 6, né? A gente já estaria na faixa de 1.200 casos, quando a previsão para um crescimento linear é 163 casos. Então, gente, isso daqui é para mostrar a importância da gente levar a sério essa quarentena, da gente levar a sério as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que é para ficar em casa o máximo possível, não confundir a quarentena com lockdown. Lockdown é quando todos os meios de produção fecham, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se preocupar também com esse outro lado da economia, dos trabalhos, com certeza, mas só que o que a gente tem que tentar fazer é continuar deixando quem pode ficar em casa, tá, gente? Então é isso aí, obrigado e vamos ver se a gente consegue melhorar essa situação ou pelo menos manter um crescimento bem baixo aqui em Porto Alegre. Então, isso aí.